Josué, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga eu. Quem não encontrou, você está muito ruim de Bíblia. Precisa ler mais. Está aqui no telão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Versículo 2, vai até o 5. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio, Senhor, que esta palavra é uma palavra profética, Senhor, que está dizendo a mim e a cada uma dessas pessoas que aqui estão, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Senhor, nós cremos nesta palavra. Eu creio, ó Pai, na profecia bíblica. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Espírito Santo trabalha no meio da Tua igreja. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com um desejo de cada vez mais nos santificar diante do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Vira para o irmão que está do seu lado aí e pergunta para ele: você está santo hoje? Pergunta para ele: está santificando? Pergunte, irmão, não fique com medo, não. Fala: você está santificando? Nós vemos essa passagem bíblica. Os irmãos bem sabem que quando Deus decide matar Moisés, e eu gosto sempre de falar isso, porque é isso que o texto bíblico fala, Deus não deixa o povo desamparado. Ele fala: olha, eu vou usar Josué. E lá no capítulo 1 ele fala: olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. Josué acreditou nesta palavra. Só que eu não sei você, tem coisa que Deus fala pra gente que fica difícil de explicar para os outros. Tem coisas que Deus fala com a gente que quando a gente vai contar para os outros, as pessoas olham da sua cara e dão risada da sua cara. Experimenta contar promessas que Deus tem na tua vida. Você vai ver que vai ter um montão de crente que vai falar: eu acredito. E vai ter um montão de gente que vai rir da sua cara. Eu acredito que no meio do povo de Israel tinham pessoas que pensavam a mesma coisa sobre Josué. Porque Deus falou para ele, mas não falou com o povo. Eu não sei por que Deus faz isso. Era muito melhor se Deus falasse com o povo primeiro e depois falasse com o líder. E aí o povo só ia obedecer, porque é muito difícil para um líder chegar: olha, Deus me deu essa direção, fez assim, assim. Então Josué não tinha essa condição de falar isso. Mas passado aqui 2 capítulos, do capítulo 1, nós chegamos ao capítulo 3, em que Deus dá essa ordem para o povo. Fala: saiam de Sitim e vão até o rio Jordão. Quantos lembram do Mar Vermelho? Diga amém. Quem Deus usou lá para abrir o Mar Vermelho? Moisés. E Deus falou para Josué, falou: vai para o rio Jordão. Josué, já conhecendo o lugar, sabendo como era, falou: eu sei que o Senhor é Deus, mas não vai dar para a gente passar no meio desse rio aí. E eu sei também que o Senhor já usou Moisés lá, mas eu não sou Moisés. Moisés foi criado com o faraó, Moisés sabia todas as coisas, Moisés era muito mais capacitado que eu. Eu não sei se você é assim, mas eu sou muito igual a Josué. Nós muitas vezes nos
a gente quer se comparar com o que Deus fez na vida do avô, na vida do pai, na vida do pastor do Brasil, na vida da irmã da oração. Deus quer usar a tua vida também. Eu venho pregar para você nessa noite. Não importa o quão o seu pai foi usado, o seu avô foi usado, a pessoa de oração foi usada na tua vida. O Deus que usou aquela pessoa é o mesmo Deus que está te chamando hoje. E se você se santificar, Deus fará maravilha no meio do povo. Eu creio nesta palavra. Eu sinto Jesus aqui. Deus disse para Josué, se você ler aí o texto, continuar os versículos: eu vou usar isso, Josué, para engrandecer o teu nome no meio do povo. Tem alguém aqui que é vaidoso igual eu, assim, que gostaria de ouvir isso de Deus? Levanta a mão para eu não ficar com vergonha. E nem, obrigado, Guilherme. Tem mais alguém que gostaria de ouvir Deus falar: eu vou te exaltar lá no meio da tua família? Obrigado, irmão, não fiquei sozinho. Mais um apareceu 3, 4, 5, 6 vaidosos. Oh, glória a Deus, oh, igreja de vaidoso, glória a Deus por isso. Irmão, o meu maior sonho é que Deus fizesse isso. Falar: hoje eu vou te exaltar no meio do povo, lá nessa cidade que você mora, na igreja que você pastoreia. Mas Deus falou isso para Josué. Deus falou para ele: ainda hoje eu te engrandecerei no meio do povo. E eu venho com uma vontade de profetizar sobre a tua vida hoje. Deus vai engrandecer a sua história. Deus vai engrandecer o teu nome. Pessoas no Brasil vão se curvar ao Senhor, porque vão dizer: eu creio no Deus, porque Deus exaltou esta pessoa. Eu sinto Jesus aqui. E Deus explicou por que ia engrandecer. Se você ler o texto aí depois, é muito bom que você leia os textos que você ouve no domingo, para saber se o pregador está lendo a Bíblia também, não está só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu assisti a aula do evangelista Guilherme, gostei muito de uma parte que ele falou, de que a tecnologia está aí, devemos usá-la, mas nós não devemos trocar ela pela presença de Deus. Quem alimenta a nossa vida não é a tecnologia, sim a presença de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Deus explicou para ele, falou: olha, eu vou te engrandecer no meio do povo, para mostrar que assim como eu fui com Moisés, eu estou sendo com você. O final da história, todos já sabemos o que aconteceu. Quando o povo de Israel chegou de frente para o Jordão, o povo passou pela segunda vez com os pés enxutos. A palavra de Deus diz que era um rio que corria de cima para baixo. O rio veio, levantou-se uma parede, e a água que era para baixo continuava correndo para baixo. Não secou ali aquela parte, mas ficou uma parede de mar na frente, de água na frente, e o povo passou com o pé enxuto. Mas para acreditar nisso, você precisa acreditar no Deus que faz todas estas coisas. Antes de falar sobre a santificação, que é o meu desejo aqui nesta noite, eu quero te convidar a você renovar a sua fé, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que fez paralítico andar, que fez Lázaro sair do túmulo, é o Deus que eu e você servimos. Este Deus tem uma qualidade que nenhum ser humano tem. A maior qualidade de Deus, na minha opinião, é ser um Deus imutável. Deus não é como eu e você somos, que estamos de um jeito de manhã, estamos de um outro jeito no final do dia. O nosso Deus, Ele é imutável, e é por isso que nós podemos crer nele, porque se Ele falou, vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Levante a sua mão e creia na noite de hoje. A promessa vai se cumprir. O rio Jordão vai se abrir. Eu creio nesta palavra. Mas a verdade é que muitas pessoas querem ver o mar se abrir, mas não quer passar pelo processo. Vamos voltar lá em Moisés. Moisés vai até Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Deus endurece o coração de Faraó e o povo vai embora. Irmão, imagina aquela... Eu mesmo sou um pregador que eu fico com raiva do povo. Porque quando eles chegam de frente para o mar, eles começam: ai, lá no Egito eu tinha cebola, lá no Egito eu apanhava um pouquinho, mas era bom. Ai, raiva que me dá, irmãos. Depois que eu aprendi, irmão, que um pastor pode se irar, mas não pode pecar, eu estou me irando todo dia.
já que não é pecado, eu posso mirar à vontade. Eu fico com raiva, irmão, de ler essa história. Eu falo, não, se eu fosse Moisés, antes da cajadada na água, eu já tinha dado uma cajadada em alguém. Porque é muita mente de escravo, irmão. Você está diante da liberdade, a libertação está ali na sua frente. E muitas vezes eu e você somos do mesmo jeito. Deus tirou muita gente, eu digo todos que estão aqui. Deus tirou você, não importa se do sul, do norte, do nordeste, não importa. Deus tirou você do Brasil. Você está na nação número 1 do mundo. E às vezes você fica dizendo, aqui não está bom, aqui está ruim. Eu vou embora, eu vou para não sei aonde. Irmão, vai para frente, marcha, porque Deus vai abrir o mar e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. É isso que Deus fala, irmão. Não pode esquecer isso. Mas é difícil. Quantos acreditam que é difícil? Diga eu. Tem uns corajosos aqui. Irmão, sair do Egito é difícil, irmão. Porque de verdade, às vezes a gente está acostumado com a cebola, com a chibatada. É difícil, irmão, largar o Egito. Aqui, quando Josué chama o povo, eles dão orientação para que o povo siga a arca da aliança, que nada mais é do que a presença de Deus. E neste texto tem muitas chaves interessantes para as nossas vidas. Para que o mar se abra, você precisa estar seguindo a presença do Senhor. Feche seus olhos, diga isso na sua mente, baixinho para você mesmo. Fala assim, eu quero seguir a presença do Senhor. Pastor, como é que eu faço para ter vitória? Seguir a presença do Senhor. Pastor, como é que eu vou vencer esse tempo difícil? Seguindo a presença do Senhor. Pastor, quando é que vai mudar a situação? Seguindo a presença do Senhor. Pastor, quando é que eu vou ter resposta da minha oração? É seguindo a presença do Senhor. A presença do Senhor é ela quem enriquece. Eu sinto Jesus aqui. A presença do Senhor é ela quem enriquece. A América não vai te enriquecer. O dólar não vai te enriquecer. O seu trabalho não vai te enriquecer. Todas estas coisas são ferramentas que Deus usa. Mas quem quer enriquecer de verdade, sabe que a riqueza está na presença do Senhor. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a presença do Senhor estará com você, de dia, de noite, todo momento poderemos exaltar a presença dEle. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Mas nós precisamos entender o que Josué está vivendo. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, e isso não quer dizer nada. Eu tenho primos que são filhos de pastores, netos de pastores, e estão fora da igreja. Nos Estados Unidos quase não tem isso, né? Bem pouco. Quantos irmãos aqui têm menos de 10 anos de crente? Levanta a mão. Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos uns 50, 60 pessoas hoje. Mais de 10 tem menos de 10 anos. Quantos têm menos de 15 anos de crente? Levanta a mão. O Edson tem menos de 15 anos de crente e já é co-pastor. A Camila. O Guilherme ganhou a Camila para Jesus, irmão. Ali, tem um irmão menos de 15. Quantos estão aqui servindo a Jesus há mais de 20 anos? Vou levantar minha mão lá. Tem uns filhos de crente aí. E uns crentes. O Davi levantou a mão lá. Você já fez 20 anos, Davi? Davi está novo. Mas às vezes a gente pensa que o tempo que você está sentado aí no banco da igreja vai fazer alguma diferença para a tua vida. Às vezes você pensa que o fato de você ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, até pastor presidente, vai fazer alguma diferença na tua vida. Eu sou um pastor que eu defendo os cargos, eu defendo o tempo de igreja,
Eu defendo todas essas coisas. Mas a verdade é que, para que Deus mude a vida de alguém, isso não quer dizer nada. Jesus contando uma parábola perguntando quem foi mais justo, o homem que chegou, trabalhou meio-dia e foi embora e recebeu o mesmo salário do outro que trabalhou o mesmo tanto. Jesus falou, olha, não há injustiça aí, porque não se trata do tempo. Porque se a igreja tratasse do tempo, irmãos, a igreja seria a coisa mais monótona do mundo. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que o evangelho significa novidade de vida. E o que acontece é que a vida de uma pessoa, ela muda do dia para a noite, de uma hora para outra, ela muda, porque o Espírito Santo, ele tem um poder transformador, e as pessoas começam a ficar malucas. Olha, semana passada ele estava bebendo, ele estava nas drogas, ele estava daquele jeito, mas não está mais. Não é pelo poder de uma igreja, não é pela palavra de um pastor, é pelo poder transformador da graça de Jesus. É ela que transforma, é ela que liberta, é a graça de Jesus que muda as nossas vidas. Eu sinto Jesus aqui. E nós ficamos às vezes nos escorando nessas pessoas mais velhas, no que Deus fez. Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu te convido hoje a acreditar nisso, que Deus tem uma história para você. Glória a Deus pela vida do teu pai, glória a Deus pela vida da tua mãe, glória a Deus pela vida do pastor que pregou para você, glória a Deus pela vida da pessoa que ora por você. Mas Deus tem uma história para você. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer falar ao teu coração, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. Pastor, mas você não sabe como eu estou aqui hoje, e eu nem quero saber. Sabe por quê? Jesus, sabendo como você estava, Ele te trouxe até aqui para dizer aos teus ouvidos, eu quero usar você. Levante a sua mão para receber esta palavra. Deus quer usar a tua vida. Se você puder, aplauda Jesus nessa noite. Se eu perguntar quantos querem vitória, tem alguém que não quer vitória aqui? Levanta a mão. Só o Anthony que pode levantar a mão, porque ele já tem uma vitória. Toda vez eu vou fazer essa piada, Anthony. É muito comum, se nós perguntarmos quem quer ter a vitória, todos levantam a mão. Agora eu quero que você pense aí, e quero fazer uma pergunta antes. Quantos já receberam uma vitória de Deus? Que você sabe, foi uma vitória que Deus deu. Eu recebi. Todo mundo, que bom, todo mundo recebeu uma bênção de Deus. Agora, você lembra o caminho que você teve que passar para receber essa vitória? Quantos lembram do caminho até a vitória? Foi difícil. Foi difícil. E aí que é o grande problema das confusões que acontecem. Às vezes é muito bonito você pegar o microfone e contar o seu testemunho. E geralmente quando nós contamos o testemunho, nós contamos a parte final dele, que já vem a vitória logo em seguida. E eu não sei se vocês são assim, mas hoje poucas vezes eu fico sentado, no banco da igreja. Quando estou em outra igreja, estou para pregar. Na minha igreja praticamente prego sempre. Mas eu fui crente a vida toda. E quando eu estava sentado aí como vocês estão, quando as pessoas começavam a contar o testemunho deles, eu ficava conversando. Eu sou meio Tourette Cast, então eu ficava conversando com a minha própria cabeça. Eu falava, meu Deus, mas parece tão fácil para o irmão. Como que o irmão conseguiu uma vitória tão fácil assim? E eu me lembro de estar na igreja, ainda na adolescência, e eu conversei com um pastor chamado Manuel Santiago, o homem mais crente com quem eu tive a alegria de convivi com ele bastante tempo. A gente chamava ele carinhosamente de irmão Nezinho. E ele era um exemplo de cristão para mim. O joelho dele tinha um calombo assim, um joelho de verdade mesmo. E um dia eu perguntei, irmão Nezinho, o que é isso aí? O senhor machucou? Ele falou, não, é que eu estou muito tempo orando já. E aí criou esse calombo aqui. Tinha um calombo no joelho de tanto orar.
E um dia eu cheguei para ele e falei assim: irmão Nezinho, foi fácil para o senhor chegar nesse estágio aí? Eu queria ser igual ao senhor. Ele falou assim: a verdade é que a estrada é longa e é muito difícil. E eu achei estranho, porque o irmão Nezinho, ele sempre tinha uma palavra de incentivo para os jovens, principalmente. E ele falou para mim: a estrada é longa e é muito difícil. E eu acho interessante porque ele foi um pastor bíblico na minha vida. Ele não me vendeu uma facilidade que não existe. Eu, talvez, como pastor de igreja, não deveria pregar essa mensagem a você na noite de hoje. Mas eu quero dizer para você: continue, porque vai ser difícil. Chegar até o milagre, Deus não faz de uma hora para outra. E quando eu pensei sobre isso, eu fiquei: meu Deus, mas como é que eu vou pregar essa mensagem para a igreja num domingo, para um monte de imigrante que está querendo a resposta para ontem? Eu venho estudando sobre a igreja de imigrante, e uma das dificuldades da igreja de imigrante é que o imigrante está sempre precisando de uma resposta para agora. Ele não precisa de uma resposta para amanhã, 10 da manhã. Amanhã, 10 da manhã, ele já está na rua trabalhando. Ele quer vir para o culto e ouvir uma resposta, Deus falar agora. E eu não sou o pastor da profecia. Eu dificilmente, pouquíssimas vezes na vida, eu pude falar para alguém: levanta aí, porque Deus quer falar com você. Um dom que eu queria ter, eu não tenho inveja, mas eu queria ter. Deus me mostrar alguma coisa, eu mandar a pessoa levantar e eu falar para a pessoa. O Luiz Fernando tem esse dom, é uma bênção, eu gosto de ver, mas eu não tenho. E o imigrante, ele quer uma resposta pronta, para hoje, para agora. Quantos irmãos estão aqui que estão buscando uma resposta de Deus? Levanta sua mão. Temos aí bastante pessoas. Mas a verdade é que nem sempre Deus nos responde. E eu acho interessante que Deus falou para Josué: falou: olha, eu vou te dar o caminho, eu vou te falar como que o povo tem que se comportar, eu estou te falando que vai ser do jeitinho que eu prometi para você. Hoje eu vou engrandecer o teu nome no meio do povo. O povo vai saber que eu vou usar você igual eu usei Moisés. Mas você tem que ir lá para o rio. Irmão, se sou eu, pergunto na hora: fazer o que no rio? E eu não gosto de rio, irmão. Nem de rio, nem de água, nem de nada. Ontem eu fui na prainha lá. Nem na água eu fui. Por você não foi porque você estava na Flórida, irmão. Eu vou na água só até onde dá pé. E lá na Flórida tem que ficar olhando os obreiros de Deus lá, que eles ficam buscando os mais gordinhos. Os magrelos podem entrar tranquilo. Os gordinhos, eles querem frau. E Deus não fala para Josué o que ele vai fazer no Jordão. Mas Josué vai, mesmo sabendo que do Jordão para frente não tem o que fazer. Deus falou para Josué: vai até o Rio Jordão. Josué sabia que quando ele chegasse no Jordão, tinha que acontecer alguma coisa de Deus daqui para frente, que até aqui eu posso vir. Eu sinto uma graça de Jesus para falar para você: vai até onde Deus mandou você ir. Pastor, mas é muito difícil, Deus está mandando eu fazer o que nunca aconteceu na minha cabeça. Faz o que Deus está mandando você fazer, porque quando você chegar diante do Jordão, ele vai se abrir, porque Deus é cumpridor das tuas palavras. Eu sinto Jesus aqui. Muitas pessoas querem um milagre, mas poucos ou quase ninguém quer o caminho que leve até ele. Muitas pessoas querem um milagre, mas ninguém quer o caminho. Muitas pessoas querem um testemunho para contar, mas não quer o caminho. A palavra de Deus conta a história de um homem que um dia ele acordou na casa dele e ele não se levantou porque ele era paralítico. Ele falou: eu vou até o tanque que faz milagre. A Bíblia não conta como ele chegou até lá, mas ele era paralítico. E a Bíblia fala que ele tinha uma cama e de que ele chegou até lá. Eu sempre fico pensando nesse caminho da casa do paralítico até o tanque. E ele não foi até onde Jesus mandou. Ele ouviu falar que o tanque era milagroso.
E se vocês conhecem bem a história, esse tanque, as águas se agitavam de tempo em tempo, a Bíblia fala. Alguns estudiosos afirmam que era de ano em ano, mas o que a Bíblia fala é que é de tempo em tempo. As águas se agitavam, e o primeiro que caísse na água, depois que as águas eram agitadas pelos anjos, ele recebia o milagre que ele estava ali buscando no tanque. Este homem paralítico falou: eu ouvi falar que o tanque é milagroso, eu vou sair daqui e vou até lá. Eu tenho uma palavra duríssima para você na noite de hoje. O que você tem que fazer, ninguém fará por você. Para chegar até o milagre que Deus está prometendo sobre a tua vida, precisa sim de uma ação sua. Não há histórico bíblico de que Deus entregou alguma coisa a alguém que não estava fazendo nada. Não tem essa pessoa na Bíblia que estava lá de bracinho cruzado e Deus fez por ele. Não existe essa pessoa. Da mesma forma que eu estou jogando isso para você hoje, eu quero te encorajar porque eu conheço, eu sou pastor desta igreja, eu conheço a tua vida. O seu trabalho não está sendo em vão. O tempo na América, eu sinto a presença de Deus aqui. O tempo que você está na América não será em vão. Continua fazendo, continua trabalhando, porque Deus prometeu que vai fazer o milagre. E o milagre vai acontecer pelo poder da palavra dele. É ele quem prometeu, a palavra é dele. Eu vou falar isso até você levantar a mão. A palavra é dele, a promessa é dele. Eu creio nesta palavra, eu creio na palavra, eu creio na promessa, eu creio na promessa de Deus. Mas o caminho para receber a bênção de Deus é ter a certeza. Número 1, Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo. Não fez na minha vida. Ele continua fazendo. Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas tem um segredo aí no livro de Josué. Pergunte ao seu irmão que está do seu lado aí. O Felipe adora que eu faça isso. Cutuca o irmão que está do seu lado aí e fala para ele: você quer um milagre? Não, mas fala mais bonito, mais bonito. Mais bonito. 1, 2, 3. Você quer um milagre? Santifique-se. Você quer um milagre? Santifique-se. E aí eu não sei explicar o porquê. E eu não sei se vocês pensam como eu penso. Eu tenho consciência na minha mente de que tudo que eu recebi foi graça absoluta de Deus. Eu não merecia nada e Deus me deu tudo. Quantos entendem isso? Que bom. Agora, quando as coisas estão ruins, quando as coisas parecem que não vão acontecer, eu fico pensando: tem algum pecado que eu cometi que não deu certo, que Deus não perdoou ainda. Não, eu preciso me consagrar mais, eu preciso orar mais. E eu comecei a ficar com raiva disso. Eu comecei a ficar com raiva porque eu falei: meu Deus, fica parecendo que eu só vou buscar o Senhor porque eu estou em dificuldade. E eu estou a todo tempo querendo te adorar, querendo te exaltar. Mas a verdade absoluta da Bíblia é que em muitos momentos das nossas vidas acontecem algo difícil, acontecem situações impossíveis, porque essa situação não vai te matar. Quantas situações você já passou e você está de pé até hoje? Essas situações, se você abrir os seus olhos espirituais, você vai entender que essa situação difícil é um sussurro de Deus dizendo: vem para perto de mim. É Deus dizendo para você: ora um pouquinho mais. É Deus dizendo para você: jejua um pouquinho mais. É Deus usando essa situação para que o nome dele seja glorificado uma vez mais na tua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando na noite de hoje, mas eu quero dizer para você: não desiste não, a promessa vai se cumprir. Não para não, porque vai acontecer. Jesus está dizendo nesta noite. Eu sinto a graça de Jesus aqui. A verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, nos santificando, o mundo espiritual começa a se mover.
E se você parar para pensar, não é uma crítica velada, é uma crítica aberta. O grande problema da igreja moderna é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, santificação, são assuntos que não se vê mais. Porque os crentes são autossuficientes hoje. Ele acorda pela manhã, ele pode ouvir os melhores pregadores na internet. E eles comparam. Falam, nossa, o meu pastor é fraquinho demais, hein? Meu Deus, ele tinha que ter ficado mais uns 30 dias lá. Porque para ele pregar igual esse pastor que eu estou ouvindo aqui no YouTube, ele é bem melhor. Meu pastor é muito ruim, prega mal demais. Não, olha essa igreja. Você participa de culto na internet hoje que são estruturas maravilhosas. Mas a verdade é que nós estamos sempre querendo a bênção de Deus. E virou um jargão, mas poucas pessoas estão interessadas sobre o Deus que dá a bênção. Porque quando estamos interessados na bênção de Deus, quando ela não vem, nós desanimamos. Quando nós estamos interessados nas bênçãos de Deus, quando Deus não faz o que eu quero, eu não vou no culto. Quando nós estamos interessados na bênção de Deus, quando Deus não faz o que eu determinei, através da palavra, eu bati o pé 7 vezes no chão e determinei com toda a fé e com toda a autoridade, Deus disse não, eu não vou mais dar dízimo e oferta coisa nenhuma, porque Deus não fez o que eu quero. Irmão, eu sei que você já sabe, mas eu quero dizer para você, Deus não está nem aí para nosso comportamento. Nós estamos muitas vezes pregando um evangelho que é o evangelho que se adapta às pessoas. Mas na verdade o que precisa ser feito é que nós tentamos ser inseridos nesse evangelho. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero que você pare e pense qual é a maior bênção que Deus podia te dar hoje. Pode ser uma bênção espiritual, pode ser uma bênção material, pode ser uma bênção de documento. Qual é a maior bênção que Deus poderia te dar hoje? E se Deus te desse essa bênção e você não fosse ver Ele na eternidade? Você aceitava essa bênção? Nós queremos a bênção de Deus e muitas vezes não queremos o Deus da bênção. Eu também ouço pregações no YouTube. Eu gosto de ouvi-las. E em uma dessas pregações que eu estava ouvindo, eu ouvi um pregador dizendo, e aquilo ficou na minha mente. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito profundo. Como é que a nossa geração de adoradores quer gritar e dizer que quer morar com Deus, que quer o Senhor, que quer a Deus, que quer fazer tudo para Deus, se não queremos nos santificar? É entendido já na cabeça de todos os crentes, todos os cristãos sabem disso. Ninguém é santo. Paulo determinou quando ele escreveu: todos foram destituídos da glória de Deus. Então ninguém é santo. Mas Deus deixou um caminho, o caminho da santificação. Quando Deus fala para o povo israelita: olha, santifiquem-se, é para que eles entendessem que eles precisariam ser separados. É verdade, irmão. Infelizmente tem um montão de gente que faz, mas você não pode fazer. É difícil. Eu sei que às vezes você olha e fala, mas o fulano de tal está fazendo desse jeito e deu certo. Você não vai dar certo, porque você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para ser separado. Você não foi chamado para fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Você foi chamado para ser separado.
é difícil falar sobre santificação e santidade, porque o teólogo que eu mais gosto do século XIX é o Hayden Wilson Tozer. Eu já estive lá no túmulo dele. No túmulo dele está escrito A.W. Tozer, a man of God, um homem de Deus. Quando ele morreu, definiram ele assim. Depois que eu fui no túmulo dele, eu gostei mais dele ainda. E eu consumo muitas coisas dele. E fazendo esse esboço, eu lembrei que algum dia eu tinha lido alguma frase do Tozer sobre santidade. E foi esse homem, um homem, tem relatos de que ele orava 8 horas por dia. Tem esboços deles que ele demorou 93 dias para terminar um esboço. Um homem dedicado à vida com Deus. E foi ele que escreveu que a santidade não é uma opção, é um requisito. E não é um requisito para pastor, não é um requisito para líder de louvor, não é um requisito para tocar bonito igual o Eric toca aqui, não é um requisito para ser líder, não é um requisito para ser da tesouraria da igreja, não é um requisito para ser alguém com destaque, é um requisito para quem quer ser chamado de cristão. Santidade não é uma opção. E eu não sei se você concorda comigo, hoje se tornou uma opção. Hoje os crentes decidem se serão santos ou não serão. E às vezes ficam apegados em coisas pequenas. A santidade não ela não é visível. A santificação ela não é palpável, ela não é algo concreto, mas ela é algo espiritual. Mas assim como as coisas de Deus, quando eu sinto a presença de Deus, quando algo que é espiritual entra no mundo material, toda pessoa consegue ver, toda pessoa consegue enxergar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que as pessoas verão que você foi separado por Deus. Partindo da ideia do Tozer, a santidade se torna uma exigência. E exigência, irmão, ou você cumpre, ou você está fora. E nós, o povo tupiniquim, brasileiro, temos uma mania muito feia. E eu também tenho, porque eu sou brasileiro. Quando vem uma exigência sobre nós, e a gente não se encaixa naquela exigência, a gente sempre conhece o primo do promotor, o amigo que é vereador, o outro que é deputado, o outro que é senador. Se o tio for o governador do estado, então, pelo amor de Deus, aí o policial fica passando até mal. Tem um abençoado aqui que ele é da família do governador. E a polícia parou ele e falou: você não sabe o que você está falando? Aí quando pegou o documento e viu o nome, o policial fez até o sinal da cruz. Falou: vai em paz e não peques mais. Nós, o povo brasileiro, somos assim. Quem concorda comigo, fala amém bem baixinho. Ninguém concorda. Vocês já estão tudo americanos. Mas a verdade é essa. E quando nós viemos aqui para os Estados Unidos, é uma das coisas que mais chocam. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi muitos brasileiros falando: esses americanos são muito chatos. Ô americano enjoado. Só porque eu cheguei 6h30, ele não quis me atender. Mas qual que era a hora da sua consulta? Era 6 horas. Mas meia hora, eu peguei o trânsito, 270. A mulher só fala: I'm sorry, you need to reschedule. Vocês precisam fazer de novo. E fica chato, porque é uma exigência. Ou você chega na hora, ou você não será assistido, atendido. Quase falei atingido. Irmão, quando isso passa para os assuntos governamentais, eu não passo perrengue, irmão.
qualquer lugar que eu vou, em prédio governamental, eu já chego lá com uma pasta. E eles falam, não me dá esse documento, eu tomo. E esse toma, e a cópia toma. Aí elas perguntam, de onde que você é? Eu falo, eu sou do Brasil. Ela fala, não, eu acho que nasci em outro lugar. Porque nenhum brasileiro chega aqui com tanto documento. Eu falei, não, mas eu já sei quem vocês são, demoniado. São exigências. E nosso povo esbarra muito quando é feito uma exigência. Na igreja de imigrante, esta palavra praticamente não existe. Se eu exigir aqui que um crente tem que estar presente na igreja pelo menos 40% do ano para ser considerado membro da igreja, eu perco bastante membros. Eu já vivi essa história aqui. Eu tinha um membro aqui na igreja, uma membro, eu não vou falar o nome para vocês não ficar pesquisando na internet, ela já não está aqui, graças a Deus por isso. Ela ficou 3 anos sem vir na igreja. 3 anos. Eu não estou falando 3 dias, nem 3 domingos, nem 3 meses. 3 anos. E um belo do dia ela me ligou e falou, pastor, eu podia ter uma sala pastoral com o senhor? Eu falei, pode. Eu falei, de repente desviou, quer voltar para o caminho do Senhor. Ela falou, não, eu vim aqui pedir minha carta de membro da igreja. Eu falei, membro de qual igreja? Ela falou, da sua igreja. Eu falei, não, mas você não é membro já da igreja faz muito tempo já. Tem 3 anos que você não vai no culto. Ela falou, não, mas eu sou membro da igreja. Eu nunca me desliguei. Eu falei, não, mas não é você que desliga, sou eu. E eu não desligo ninguém. Isso fica muito interno, né? A secretária está ali. Fala, esse irmão aí, bota ele no arquivo morto lá. E tá tudo certo. Ela falou, não, mas o senhor não pode fazer isso porque eu sou membro da igreja. Eu falei, mas da onde que você tirou isso? Ela falou, não, porque não é o senhor que determina se eu sou membro ou não do corpo de Cristo. Eu falei, não é do corpo de Cristo, não, meu irmão. Do corpo de Cristo todos nós somos. Mas a igreja precisa funcionar com organização. É por isso que a sua igreja está vazia. O senhor é muito exigente. Exigência é coisa que imigrante não tolera. Qualquer coisa que você vai exigir de um imigrante, ele tem uma cartolina cheia de prontas de desculpas. Agora, com o pastor dá para negociar, com a igreja dá para negociar, agora com a santidade não dá. A santidade, ela é uma exigência de Deus. Senão você vai sempre viver uma vida que está todo mundo acostumado a viver. Na semana você vai dançar as músicas com a mão pro alto, do jeito que tem aí. Não é não, varão? Durante a semana você vai falar palavrão. Durante a semana você vai dar o dedo e não é esse para as pessoas no trânsito. Durante a semana você vai bater na esposa. Durante a semana você vai falar com outro homem no telefone. Durante a semana você vai trair a esposa, trair o esposo. Durante a semana você vai visitar o site que não pode. Durante a semana você vai falar coisas que não pode. Durante a semana você vai ouvir coisas que não pode. Mas domingo às 4 da tarde você vai vestir uma capa e vai para a igreja. E vai chegar na igreja, no louvor, vai tocar o seu coração, porque a música tem este poder. A palavra de Deus diz que Davi era chamado para expulsar o espírito mal de Saul, tocando a harpa. É por isso que a pessoa chega aqui com uma vida que não tem nada a ver com Deus, de segunda a sábado, e quando o louvor toca, ela chora, se derrama, aí fica arrependido, mas isso é durante o culto. Está assim de gente vivendo de momentos do culto, porque decidiu não atender à exigência da santidade. E quando nós decidimos não atender à exigência da santidade, nós desprezamos 1 Pedro 1,16. Foi Jesus quem disse: sede santos, porque eu sou santo. Não existe presença de Deus onde não há separação do pecado.
Sem santidade não há liberação das promessas de Deus. Sem santidade não há vida com Deus. Sem santidade a sua vida será uma vida morna. E a recomendação de Jesus é: não seja frio e nem ou seja frio ou seja quente, mas não seja morno. A estratégia antiga do diabo era arrancar os crentes da igreja. E hoje a estratégia dele é esfriar os crentes dentro da igreja. É o crente fazer tudo o que o mundo manda e está tudo certo dentro da igreja. E nós precisamos entender que isso não pode ser uma diretriz da igreja, não pode ser uma diretriz do pastor, não pode ser algo pesaroso. É o crente, a pessoa que precisa entender que foi Jesus quem pediu, foi Jesus quem mandou, foi Jesus que ordenou: seja santo, porque eu sou santo. Muitas pessoas perderam o temor ao Senhor. E Provérbios 1:7, se eu não estou enganado, diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente que não liga de xingar a Deus. Eu vejo bastante pessoas no YouTube batendo no peito: eu sou ateu, esse Deus aí não é de nada, eu não acredito em Deus. E tem uma sátira que brinca, e eu acho muito engraçado. Ele fala: tranquilo, o pré-requisito da fé não é do nosso lado. A fé é o pré-requisito do céu, então não precisa crer. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós não pensamos em santificação, não pensamos em santidade, nós brincamos com o temor. Hoje não há temor nenhum de chegar com o dedo em riste na cara de um homem ou de uma mulher de Deus e falar impropérios, falar palavrões e vomitar tudo aquilo que você pensa. Cuidado. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, mas eu estava no meu direito. O crente que está em santificação, ele vai abrir mão de muitos direitos. Porque ele sabe que quem justifica ele não é a palavra, não é o advogado, não é a justiça. Quem justifica é Deus. Uma coisa que acontece no meio cristão hoje em dia é que você vê a igreja processando a outra, pastor processando outro, e o que Jesus disse é: não leve o seu irmão à corte. Isso chama-se falta de temor. Tem crente que você não pode falar nada com ele, que ele fala: ó, te meto um processo, hein? Ó, isso aí dá documento, hein? Cuidado, irmãos. Tem gente que quer ajudar Deus. Tem gente que não consegue confiar em Deus e quer ajudar a Deus. Querer ajudar a Deus é falta de temor. Davi, um homem que... Eu comecei o culto falando de Davi. O grupo de louvor já pode vir para cá. Daqui meia hora eu termino. Foi Davi que escreveu: dura coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. E tem gente que acha que... eu fico buscando jeito de falar isso, mas tem gente que acha que o fato dele estar numa igreja vai fazer Deus olhar para ele e falar: oh, meu filhinho querido. A Bíblia diz que para quem muito é dado, muito será cobrado. Você conhece Jesus? Você vem em uma igreja, você tem uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade é essa, pastor? É a responsabilidade de cumprir a exigência da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando falamos sobre o temor, nós precisamos entender que é o temor que nos leva a ter reverência.
evangelho moderno. É preciso ter reverência na casa de Deus. Eu estou em uma batalha contra vocês, contra a igreja, contra o corpo da igreja, contra os membros da igreja, com horário. O culto é 6h30. E 6h30, irmão, nem Pedro, Tiago e João não estão aqui ainda. Isso tem um nome: falta de reverência. Falta de respeito com quem chega. São pequenas coisas, irmãos. Eu gosto quando os americanos falam sobre o whole picture, sobre toda a figura. Mas a verdade é que nós tropeçamos nos pequenos pedregulhos. Chegar no horário em um culto é ter reverência, não a um pastor, não à igreja, a placa da igreja, mas é ter reverência e temor a Deus. Pergunto para você: amanhã às 9h, um oficial da Casa Branca liga para você e fala: olha, bom dia, tudo bem? Estou falando em português com você, que eu sei que você é brasileiro. Nós disponibilizamos aqui um tradutor, se você acaso precisar, mas amanhã, às 7h45, você tem que estar presente aqui na Casa Branca. O Donald Trump vai entregar para você o seu documento nas suas mãos. Fala aqui no microfone. Vai dormir lá. Vai dormir lá. Lógico que é um exemplo esdrúxulo, mas nós cumprimos bastante exigências humanas e nos esquecemos do temor, da reverência e das exigências de Deus. Quando pensamos no temor, pensamos sobre o cuidado. Quem tem temor é cuidadoso com as coisas da igreja. Quem tem temor é cuidadoso com o jeito que se fala com pessoas da igreja. O maior patrimônio que uma igreja tem não é a conta bancária. O maior patrimônio que uma igreja tem não é o prédio que ela compra. O maior patrimônio que a igreja tem não são os equipamentos que ela possui. O maior patrimônio que uma igreja tem não é o patrimônio que ela tem. O maior patrimônio que uma igreja possui são pessoas. Quando pensamos no temor, pensamos no cuidado com pessoas. Cada banco vazio deste aqui é uma falta de cuidado minha e sua. Eu não estou querendo empurrar para vocês. É uma falta de cuidado nossa. Se você pegar o seu telefone, uma simples ligação durante a semana, dizendo para alguém que não veio ao culto, dizendo: olha, eu senti de verdade a sua falta lá. Não falta no culto porque eu quero te ver lá. Essa simples ligação de 30 segundos mostra cuidado. É verdade que nós somos seres humanos. E tem dia que nós não queremos olhar nem o cônjuge, quanto mais o irmão da igreja. Mas quem tem temor ao Senhor tem cuidado com pessoas. Você não sabe o que essa pessoa que está aqui na igreja hoje está passando. Você não sabe o que ele enfrentou para chegar até o culto. Não custa você ser boca de Deus para a vida dele. E é por isso que os pastores fazem o que eu faço de vez em quando aqui. Vire para o seu irmão e diga isso, diga aquilo. Porque é comum, muitas vezes você chega, entra, sai, vai embora, não fala com ninguém. A pessoa que entrou, saiu, não falou com ninguém, está com problema, está claro, nítido, claro como um cristal. Mas ele conseguiu entrar e sair de uma igreja com 50, 60, 100 pessoas. E ninguém parou ele e disse: vem aqui, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. Quem tem temor tem cuidado. Nós perdemos a pureza no tratar com pessoas. Eu acho muito ruim, mas é comum você ouvir brasileiros: olha, com esse povo desse estado você não faz negócio. Ixi, aquele irmão não se mete com ele. Não, com aquela pessoa não.
nós perdemos a pureza. Todas essas coisas são coisas humanas, coisas do convívio. A vida, os filósofos dizem que a vida não é sobre a vida, é sobre como a gente convive com pessoas. E a convivência é sempre ruim. A convivência tem muitos parâmetros para seguir, para que haja uma convivência, para que haja uma sociedade. Mas a verdade é que essas coisas humanas, elas são trazidas para o culto. E no culto você não consegue adorar mais do jeito que você queria, porque o irmão não pagou a sua conta, não pagou o que te devia. Você não perdeu o temor, não buscou a santidade, não buscou ser santificado, não buscou ter cuidado, perdeu a pureza, perdeu a reverência. E aí fica aquele culto pesado, fica aquele culto amarrado. E eu louvo a Deus, o culto de hoje eu poderia ir embora antes de eu pregar. Um culto cheio da presença de Deus. É porque eu tenho certeza que mais pessoas entrou aqui querendo adorar a Jesus do que olhando os problemas, os defeitos da própria vida, da vida dos outros. Quando nós estamos santificados, quando nós servimos a Deus com temor, o culto faz toda a diferença nas nossas vidas, porque pouco me importa o que o meu irmão da direita está fazendo, muito menos me importa o que o irmão da esquerda está fazendo. Eu vim aqui para adorar a Jesus, eu vim aqui para prestar o meu culto a Ele, e eu vou adorar a Ele. Senhor, foi difícil a minha semana, Senhor, como foi difícil continuar a buscar a santificação, Senhor, como foi difícil manter o temor ao Senhor, como foi difícil manter a reverência, como foi difícil manter o cuidado, mas Senhor, apesar de mim, ó Deus, eu estou aqui para te adorar. Recebe, Jesus, o meu louvor, a minha adoração. E quando você chega aqui desse jeito, eu tenho certeza que você não volta da mesma forma, porque há um mover espiritual. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a santificação que antecipa o milagre. Para ver uma ação sobrenatural, ela precisa ser santificada antes. O povo de Israel viu o Jordão se abrir depois que eles santificaram. Foi Deus quem disse: santifiquem-se, porque ainda hoje haverá milagre no meio de vós. E a santificação, ela é fruto de uma vida de adoração a Deus. Quem decidiu se santificar, ele tem prazer de se relacionar com Deus. Ele ouve o que vem do céu. Os olhos deles não estão mais submisso à concupiscência dos olhos. O jeito de falar dele é diferente, porque é uma vida de santificação. E uma vida de santificação é uma vida de adoração a Deus. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Nós já estamos terminando este culto. E se amanhã pela manhã você não se lembrar da santificação, talvez quando for lá para 5 da tarde você já está menos crente do que agora. Quando for na terça-feira você já falou alguns palavrões, já viu que não era para ver. Quando for na quarta-feira você de repente está tomando até uma cervejinha para desestressar. Quando for na sexta-feira você sai com uma esposa que não é sua, com um marido que não é seu. E quando for no domingo você vai vir para cá com a maior cara de pau. Não para mim, não para esta igreja. Eu afirmo para você, enganar a mim, enganar a igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas
Mas o duro é que você mesmo sabe que não dá para enganar ao nosso Deus. Agora eu quero crer que ao ouvir esta palavra, nós todos, a começar de mim, vamos reconhecer que sem Deus somos pó. E de que amanhã, ao levantar, nós vamos buscar a presença dEle. E vamos saber que é um dia a menos neste lugar. Porque Deus não nos chamou para a América, para o Japão ou para o Brasil. Deus nos chamou para ser eternos. E se nós buscarmos a santificação, segundo o que diz a palavra de Deus, nós veremos a Deus como Ele é. Nós poderemos ver o que os anjos veem. E eu sempre falo sobre isso aqui. Desde criança eu me pergunto, talvez ir para o céu é muito chato, é monótono. Porque você vai chegar lá e vai ficar cantando santo, santo, santo. Isso é chato pela eternidade, ficar falando isso a todo tempo. E aí eu fui crescendo, lendo a Bíblia. E um dia Deus visitou a minha vida. E lá no basement da outra casa que eu morava, eu não conseguia falar outra palavra a não ser santo. Eu tive uma visão e eu não conseguia ver o trono, mas eu sabia que era um trono lá no final da visão. E eu estava muito longe deste trono. E eu via muitos anjos em volta, e eles dizendo santo. E mesmo muito longe daquele trono, eu podia ver através daquela visão que o nosso Deus é um Deus santo. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora e você dizer: Senhor, eu quero ser santo, Pai, porque eu quero te ver. Não há nenhuma promessa, não há nenhum prêmio para a santificação. Se você buscar a santificação, você não vai ter um green card. Se você buscar a santificação, você não vai ter um carro novo. Se você buscar a santificação, Deus não vai te dar uma casa nova. Mas se você buscar a santificação, você vai poder ver Deus como Ele é. E talvez você também não tenha outra palavra a não ser santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é um Deus santo. Ele exige de nós a santificação. Eu te convido hoje a assumir este compromisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra o teu coração e sinta a presença de Deus nessa noite.